Fala, meu povo, tudo bom com vocês? Felipe aqui, trazendo para vocês nossa segunda aula da histologia dos nossos tecidos. Veremos hoje o tecido conjuntivo, ou melhor, parte do tecido conjuntivo. Uma vez que o tecido conjuntivo vai ser muito grande, por isso, meio círculo aqui. Ele vai ser muito grande porque vai ter várias divisões dentro dele. Veremos já já. Tecido conjuntivo, ele vai ter como função principal a unir diferentes tecidos, fazer uma conjunção entre eles. Daí que vem o nome conjuntivo. Ele vai ser da maioria originado da mesoderme. Lembra dos nossos folhetos embrionários? O tecido conjuntivo vai ser de maioria da mesoderme. Entretanto, parte dele, o tecido conjuntivo da nossa cabeça e da nossa face, vai surgir da crista neural, que é uma parte do nosso embrião que vai ter células diferenciadas ali. Em geral, o nosso tecido conjuntivo vai possuir uma abundância de matriz extracelular e essa matriz extracelular, né, também chamada de substância intercelular, ou seja, entre células. E acho que eu não falei desse detalhe no outro vídeo, desse segundo nome. E ele vai ser inervado, ou seja, com nervos, e vascularizados, com vasos sanguíneos, com exceção do nosso tecido conjuntivo cartilaginoso, que vai ser não inervado e avascularizado, ou seja, não vai ter nenhum dos dois. Aí a gente vai ter 5 tipos de tecido conjuntivo, podendo ser ele o propriamente dito, adiposo, cartilaginoso, ósseo e hematopoético ou hematocitopoético. Dentro do hematopoético tem o sanguíneo, só que hoje em dia classificam também o sanguíneo como um tipo de tecido conjuntivo, uma vez que ele vai possuir células e o plasma, que vai ser como uma matriz extracelular. Mas isso a gente vai ver no próximo vídeo. Nesse primeiro vídeo a gente vai ver o propriamente dito, o cartilaginoso e o ósseo. Vamos lá? Tecido conjuntivo propriamente dito, famoso TCDP, conhecido nosso. Tecido propriamente dito, ele vai ter uma matriz extracelular vai possuir uma substância amorfa. Essa substância amorfa, ela seria constituída por água, mucopolissacarídeos, que seria uma junção de proteínas e carboidratos e também proteínas. Vai possuir também fibras proteicas na nossa matriz. Fibras proteicas vão ter 3 classificações delas, de acordo com, vamos colocar aqui, com as proteínas que elas vão ser formadas e quais proteínas vão ser formadas vão desencadear, vamos colocar assim, que fugiu a palavra, mas vão gerar, uma resistência diferente, uma grossura diferente, uma forma diferente das nossas fibras, sendo da mais grossa para mais fina, as colágenas, as elásticas e as reticulares. As colágenas, elas vão ser mais grossas, vão possuir uma coloração mais esbranquiçada e vai ser formada pela proteína colágeno. As elásticas, a proteína que vai formar vai ser a elastina. Elas vão possuir uma cor mais amarelada e a grossura delas, vamos colocar assim, vai ser média. Já as reticulares vão ser as mais finas de todas. Elas vão possuir uma coloração mais roxeada e a proteína, ela vai ser formada pela proteína colágeno juntamente de glicídios, ou seja, de carboidratos. Elas vão gerar ramificações que vão formar uma rede, um retículo, ao se entrelaçar. Aqui, as nossas colágenas, já deixei até aqui marcado. Deixa eu marcar com vocês. Essa parte aqui, mais branca, nossas fibras. Aqui, formou logo um coração para vocês, meu povo amado. Aí, já nas elásticas, seriam aqui, um pouquinho mais, como que fala? Tá meio vermelho na imagem, mas elas vão ser um pouco mais finas, é legal de vocês perceberem isso, olha.
já comparando a grossura dessa daqui, ó, da colágena, com a elástica. E a reticular, ó, vai ser ainda mais fina. Quase que não vai dar para marcar, melhor eu fazer de outro jeito aqui, ó. Trazendo para vocês aqui. Assim. Elas aqui. E o retículo delas aqui, ó, formando elas entrelaçadas aqui, ó, por exemplo. Aqui, ó, tudo junto, tá vendo? Formando um emaranhado delas. Aqui também, ó. Juntando. Essas são as 3 fibras. E nosso tecido conjuntivo propriamente dito vai ser classificado de 2 formas. Vai poder ser denso ou frouxo. O denso vai ocorrer um predomínio de fibras colágenas, enquanto no frouxo não vai haver predomínio de nenhuma das fibras. Aqui, ó, o nosso tecido frouxo, ele vai estar principalmente abaixo do nosso tecido epitelial. Lembra da última aula que eu falei que tinha o tecido conjuntivo propriamente dito? É esse frouxo. Ele vai servir para nutrir o nosso tecido epitelial, uma vez que não vai possuir vasos sanguíneos, né? É aqui, ó, nosso tecido frouxo e aqui o epitelial de revestimento. Ok. O denso vai poder ser, por sua vez, classificado de 2 maneiras, modelado ou não modelado. O modelado, as fibras vão estar dispostas paralelamente, ou seja, uma assim, ó, tum, 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 várias assim, uma em cima da outra, ó. Você quase não consegue diferenciar elas aqui, ó. Tudo aqui assim. E isso vai acabar que vai gerar uma maior resistência neles. Vai ser encontrado em tendões e ligamentos. Você pega aqui no pé, não vou levantar porque vocês não precisam ver meu pé, né? Mas bem aqui atrás dele, vocês veem que é bem, como fala? Você toca bem no calcanhar de Aquiles, esse tendão é bem forte, bem resistente. E o não modelado vão ser fibras dispostas em várias direções. Não vai ter aqui, olha, vocês conseguem ver que tem um tanto de direção aqui assim, ó. Não tem uma regra para elas estarem. E ele vai ser encontrado na nossa derme, no pericôndrio. Pericôndrio a gente vai ver que vai ser parte da cartilagem ali. Não da cartilagem, mas vai estar junto na cartilagem com o tecido conjuntivo cartilaginoso para nutrir no periósteo. Também vai ter a mesma função e vai envolvendo órgãos como o rins e o fígado. E as fibras colágenas, elas vão precisar da vitamina C para serem formadas, ou seja, deficiência de vitamina C vai desencadear em algumas doenças, que vai ocorrer a falta de fibras colágenas, menor resistência, então, do nosso tecido. Aqui, olha, eu trouxe para vocês algumas das principais células do nosso tecido conjuntivo propriamente dito. A gente vai ver na próxima aula também que elas vão estar no tecido adiposo, com predomínio do adipócito. Mas, ó, isso daqui é do adiposo, vai ficar para a próxima aula. Voltando para o tecido conjuntivo. Vai possuir essas células. Vamos lá. Os fibroblastos. O que vão ser os fibroblastos? Vão ser células que vão produzir a substância intercelular, a nossa matriz extracelular. Depois deles baixarem o metabolismo, pararem de produzi-la, vão ser encontrados na forma do fibrócito. Essas partes daqui, olha, são ramificações do citoplasma. Vai estar lá no citoplasma, vai por mudança da leitura do DNA, né, do comportamento da nossa célula, vai formar essas ramificações. Aí, pelo meio já estar com muita substância intercelular, vai diminuir essas ramificações, vão contraí-las e vai ocorrer o fibrócito. Tudo isso, a comunicação intercelular, maravilhoso, né? Aí, calma aí, depois eu falo da cicatrização. O macrófago vai ser originado dos monócitos, a gente vai ver mais pra frente, e ele vai fazer a fagocitose de micro-organismos. Essas duas células de roxo, vão ser de defesa. Deixa eu escrever aqui. Defesa do nosso tecido.
o macrófago, a fagocitose de micro-organismos e células mortas, e os plasmócitos vão produzir anticorpos, e eles vão ser originados dos linfócitos B. Ok. Teremos os adipócitos, que serão células que vão acumular gorduras. E aqui, olha, é legal de ver que nessa parte daqui seria a gordura dele e aqui o núcleo dele, né? No caso, aqui o núcleo e aqui outra parte do adipócito. O mastócito, ele vai ser uma célula que vai produzir heparina e histamina. Lembra que o tecido conjuntivo está meio que juntando órgãos? Juntando tecidos? Aqui, olha, a heparina e a histamina vai lançar são hormônios, né, que vão lançar na corrente sanguínea, que vão agir a heparina como anticoagulante, ou seja, vão impedir formar coágulos com as plaquetas, vai deixar o sangue mais ralo, e a histamina vai ser vasodilatadora, ou seja, tá aqui o vaso assim, vai dilatar, vai abrir ele. Ambas as substâncias para impedir trombose, né? O acúmulo de plaquetas no sangue, fazendo com que incha, exploda e ocorra problemas no nosso corpo, né? E o mastócito vai ser formado por grânulos. A gente pode perceber aqui assim, vários grânulos. Ok, vão também ter as células mesenquimatosas. Vão ser como células troncos. Elas vão ser células embrionárias que não diferenciaram nelas e vão poder gerar outras. Vão gerar principalmente, né, os fibroblastos. Não apaguei errado, calma lá. Que essa obra de arte daqui, ó, não pode ser apagada não, né? Ok, esse foi o nosso tecido conjuntivo propriamente dito. Vamos agora para o tecido ósseo. O tecido ósseo, ele vai ser um tecido que vai ter como função primordial sustentação do nosso corpo. Ele vai ter uma matriz óssea formada por uma parte orgânica com fibras colágenas e outra parte inorgânica, que vai possuir cristais de fosfato de cálcio, também conhecido como hidroxipatita. A nossa parte orgânica vai gerar maior flexibilidade, maior resistência, enquanto a inorgânica vai gerar dureza. Lembra das nossas fibras colágenas? Aqui, ó, vai gerar elas vão ter um pouco de flexibilidade, apesar de não serem tantos quanto as outras fibras, e resistência. Resistência vale diferenciar resistência de dureza. Resistência é, por exemplo, você está puxando uma corda, a corda não rasga, ela é muito resistente. Já a dureza seria contra choques mecânicos, contra porrada. Se der um soco numa parede, a parede não vai, não vai deformar, ela vai possuir uma dureza muito alta. Já se meio que você puxasse assim, aí se ela possuísse uma alta resistência, ela iria, modelar ela, mas não iria, rasgar. As células do nosso tecido conjuntivo ósseo vão ser 3 células principais. Os osteoblastos, que vão produzir a matriz orgânica, ou seja, essas fibras colágenas. Vai também ter os nossos osteócitos, que seriam os osteoblastos quando diminuem o metabolismo, quando param de produzir essa matriz orgânica. E eles vão ter como função produzir essa matriz. Manter essa matriz. Vai existir também o osteoclasto, que vão ser células que vão degradar essa matriz óssea, vão comer essa matriz óssea. E eles vão participar do processo de renovação desse nosso tecido ósseo, né? Os osteoclastos, eles são multinucleadas, são células multinucleadas, ou seja, possuem mais de um núcleo, e eles vêm dos monócitos. Fases do nosso tecido ósseo. Ele pode ser primário ou secundário. O primário também recebe o nome de tecido osteoide. Ele vai ser antes da calcificação, ou seja, antes de formar essa parte inorgânica.
Os cristais de cálcio, à medida do tempo, vão se acumulando e gerando essa dureza, dando dureza, resistência não, para o nosso tecido ósseo. Antes da calcificação, ele vai ser chamado de primário e após a calcificação de secundário, lamelar ou ainda maduro. A estrutura do nosso tecido ósseo. Antes, só tomar uma água aqui, né? Importante tomar água. Hidratem-se, pessoas. Ok. A estrutura dele, não, isso daqui é obra de arte também, né, gente? Pegamos aqui um osso, pegamos por uma parte do osso ali e aqui, dando um zoomzaço nele. Essa parte de dentro, aqui, ela seria o nosso tecido, como que fala? Não, gente, fugiu o nome. Calma aí que eu vou falando, depois eu lembro. Mas aqui, o nosso tecido ósseo seria essa parte. Medula, lembrei, seria a medula vermelha do nosso osso. A parte da medula óssea vermelha. Ok, voltando para o tecido ósseo aqui. Cada um desses pontinhos seria meio que os nossos osteócitos aqui. E essa parte no meio, a nossa matriz, né? E uma parte importante de ressaltar é essa daqui como que fala? Dos ósteons. Cada um desses círculos é um ósteon. O ósteon seria meio que a unidade básica, a unidade mais fundamental do nosso tecido ósseo. No meio de cada ósteon vai haver um canal, um canal de Harvers, um canal central, que vai nele passar, aqui olha, no nosso canal central vai passar nervos e também vasos sanguíneos ao longo dele. No canal perfurante, o canal central vai estar na vertical e o perfurante na horizontal. Vai passar a mesma coisa, nervos e, e vasos sanguíneos também. A diferença deles é exatamente no ósteo, que a cada ósteo vai ter esse canal central, o canal de Harvers. O canal perfurante também pode receber o nome de canal de Volkmann. No periósteo vai ser esse nosso tecido conjuntivo, igual a gente falou. Calma aí. Nesse nosso tecido conjuntivo, que vai servir como nutrição para essas partes daqui, do nosso osso. Em geral é isso do nosso osso e do nosso tecido ósseo. Vale ressaltar que osso não é tecido, osso é órgão, ou seja, uma combinação de diferentes tecidos vai possuir o tecido nervoso, o ósseo, conjuntivo, como a gente já viu aqui, o propriamente dito, o conjuntivo ósseo, nervoso com os nervos. E aí, para acabar, último tópico da nossa aula, tecido conjuntivo cartilaginoso. Esse tecido que também vai ser de suporte para o nosso corpo e de sustentação. Tecido o cartilaginoso, vale lembrar que vai ser, deixa eu até grifar aqui, vai ser avascularizado e não inervado, ou seja, não vai possuir nervos. A gente não vai sentir ele na nossa orelha aqui, vocês pegarem bem aqui na parte de dentro, apertar ela, vocês vão sentir porque tem a pele, né? Tem ainda passando vasos sanguíneos aqui e tudo mais. Mas a cartilagem, se você tirar e apertar ela, você não vai sentir nada, porque não tem nervos. E a nutrição vai ser via o pericôndrio, que a gente já falou no tecido, no conjuntivo propriamente dito. A substância intercelular dele vai ser rica em mucopolissacarídeos. Lembrando que mucopolissacarídeos vão ser a junção de glicídios, carboidratos com proteínas e fibras proteicas também. As células do tecido, do nosso tecido cartilaginoso vai ser parecidas com as do ósseo.
sendo os condroblastos que vão produzir a matriz cartilaginosa, os condrócitos que vão manter a matriz cartilaginosa, diminuiu o metabolismo, condroblasto virou condrócito, mesma coisa, mesma lógica, e o condroclasto que vai fazer a reabsorção dessa matriz cartilaginosa. Da mesma forma, fazendo o ciclo, vão ser multinucleadas e vão vir dos monócitos, os condroclastos. Vale ressaltar uma parte do nosso tecido cartilaginoso, que são os condroplastos. Vão ser locais onde os condrócitos vão ficar. Aqui, olha, é legal da gente ver. Aqui, ó, calma aí que tá no... Aqui, ó, tem um condrócito, porém, aqui, ó, é um condroplasto. Se vocês forem ver, tem essa diferença aqui, ó, neles. Ó, bem aqui assim. Dentro de um condroplasto pode ter mais de um condrócito, sim. Aqui na nossa imagem eu não sei se vai ter. Deixa eu procurar. Aqui, ó, na pontinha dá pra ver. Aqui, ó, a diferença tem um condrócito, dois condrócitos e juntando eles um condroplasto. Condroplasto, perdão. E aí a classificação da nossa cartilagem, ela vai poder ser a cartilagem hialina, elástica ou fibrosa. Aqui, olha, a hialina vai ser meio que um intermediário, vai ter um pouco de flexibilidade, um pouco de resistência. A nossa elástica, ela vai ter muita flexibilidade, nem tanta resistência. E a nossa fibrosa vai ter muita resistência e pouca flexibilidade. Né? A hialina vai possuir apenas fibras colágenas e vai ter uma quantidade moderada delas. Ela vai formar no nosso embrião o primeiro esqueleto dele, que depois vai ser... Como que fala? Vai ser trocado pelos nossos ossos. Ela também está presente no nosso nariz, na nossa laringe, nos anéis da nossa traqueia e também nas articulações móveis entre ossos longos, né? Entre ossos longos. Aqui, olha, no nosso esqueleto, a hialina está de um ciano, né? A gente aqui, ó, ossos longos em parte da nossa, como fala, do nosso tórax, aqui, ó, no anel, no nariz, enfim. Aqui um desenho de como que ela é, uma visão do microscópio dela. Tem também a elástica, né, que vai ter fibras colágenas, mas também fibras elásticas entrelaçadas. Aqui, ó, a gente pode ver o entrelaçamento delas. Deixa eu dar um zoom maior. Aqui, ó, tá vendo que tem várias delas aqui assim? Tudo entrelaçado. Isso vai gerar uma flexibilidade. Vai estar no nosso pavilhão auditivo. Aqui, ó. Nosso pavilhão auditivo vai ser composto por essa fibra elástica. A epiglote. Lembra uma partezinha que vai abrir e fechar na nossa... Fugiu o nome. Na nossa traqueia, para se vai no... Traqueia não, perdão. Na nossa faringe, se vai abrir ou fechar para passar para laringe ou para traqueia, para descer para o estômago ou ir para o pulmão, a epiglote vai ser uma estrutura que vai possuir cartilagem elástica. E pode ser também fibrosa, que vai ser quase exclusivamente de fibras colágenas, dispostas em feixes. Lembra, se tem feixe, vai ter uma maior resistência. Aqui, ó, você vê vários feixes delas juntas aqui, assim, ó, gerando uma resistência maior. Vai estar em discos invertebrais e na nossa sínfise pública. Pública é complicado. Aqui tá errado. Deixa eu escrever certinho. Pública. Que vai ser essa parte que vai juntar
a nossa bacia, né? Esses ossos da bacia. Aqui também, ó, na coluna vertebral nossa. E de roxo, a, a elástica. Ok. Foi isso, meu povo. A nossa aulinha de hoje sobre tecido conjuntivo, o propriamente dito, o cartilaginoso e o ósseo. Na próxima aula a gente vai ver os outros 3 tipos. Vai ser o sanguíneo, o hematopoético e o adiposo. E espero que vocês tenham gostado, tenham entendido tudo certinho. Qualquer coisa, ó, manda nos comentários o que vocês acharam na aula. Já segue a gente também aqui no nosso Instagram, ó, além da equação. E dá uma moralzinha já pra gente, deixa o like no vídeo e ó, vambora que amanhã tem mais. Seguindo com tecido conjuntivo.